Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Bioética em Saúde do curso de Farmácia da Universidade Paulista, campus São José do Rio Preto. Nessa aula, nós vamos comentar sobre o contexto histórico da ética em pesquisa com animais. Então a gente vai discutir como se deu a construção de toda a regulamentação para trabalhar com pesquisa envolvendo animais. Então, a gente vai ver quais são as normas que são vigentes, as normas éticas, ou bioéticas, que são vigentes para esse tipo de pesquisa que envolve animais. E aí, para isso, a gente vai entender como se deu essa construção, como se deu esse caminho, qual foi o caminho que foi percorrido para que nós tivéssemos as normas vigentes que nós temos hoje. Então, a gente vai falar desde a antiguidade até as normas que estão nos dias atuais. Na próxima aula, nós iremos comentar sobre quais são essas normas. Então, a gente vai falar sobre a Lei número 6.638, a Lei 11.915, a Lei 11.794 e também do Decreto 6.899. Todas elas são normas que são vigentes aqui no nosso país. E se elas não são vigentes, elas foram revogadas por uma ou outra que a gente vai comentar posteriormente. Então, lembrem que nessa aula de hoje nós iremos comentar sobre qual foi o caminho que foi percorrido para chegar nessas leis que eu acabei de citar. Então, todo o contexto histórico que contribuiu para a construção e para chegar nas normas que nós temos hoje que regem esses tipos de pesquisa que envolvem animais. A gente não pode falar da construção desse conhecimento, das normas éticas que regem as pesquisas com animais, sem falarmos sobre Pitágoras, que muitos anos antes de Cristo, 572 a 500 anos antes de Cristo, ele acreditava no que nós chamamos de metempsicose. Metempsicose é um dogma, no qual eles acreditavam que a mesma alma poderia animar ou habitar corpos diversos. Então, tanto um corpo de um homem, quanto de um animal, ou até mesmo de um vegetal. E aí, a partir disso, ele deduzia que todas as criaturas deveriam ser respeitadas, independente de ser um homem, um animal ou um vegetal. Então, essa teoria de Pitágoras ela é extremamente importante, porque a partir daí começou-se a olhar todos os seres como seres que são seres que precisam ser respeitados, todos os seres precisam ser tratados na sua individualidade. Depois nós temos também, nós podemos citar também o Hipócrates. Só que Hipócrates ele utilizava animais com outras finalidades mais didáticas. Por quê? Ele fazia o estudo de anatomia comparada. Ele comparava órgãos de seres humanos doentes com o de animais, só que somente com o objetivo de descrição e também de ensinar sobre aquele tipo de organismo. Já esses outros três cientistas que eu coloquei para vocês, na verdade são filósofos, eles tinham o objetivo de observar, também de formular hipóteses sobre o funcionamento e sobre a fisiologia desse tipo de todos os tipos de organismos. Então, tanto o Alcmeon como o Heréflos e também o Erasistratos, esses três cientistas eles faziam estudos com animais vivos, que são vivissecções animais, com o objetivo de descrever e também observar as estruturas para poder elaborar hipóteses de como funciona o organismo desses animais que eles observavam. Então, o objetivo desses três cientistas que eu coloquei para vocês era observar os animais para ver como que eles funcionavam e então fazer as suas descrições. Posteriormente, nós temos também o Aristóteles, que ele estudava tanto organismos humanos como também organismos animais, e aí o objetivo de Aristóteles era descrever o que tinha de igual e o que tinha de diferente em cada um desses órgãos, tanto do animal quanto do humano. Então percebam que até então todos esses filósofos e cientistas que eu acabei de citar, o objetivo deles era descrever
todas aquelas estruturas anatômicas e observar a sua fisiologia. Mas não parava por aí. Então ainda nós tivemos o Galeno, e o Galeno ele observava, ele fazia estudos, né, experimentais com o objetivo de descrever qual era o impacto de algumas variáveis que ele colocava naquele organismo para ver como que o organismo respondia àquelas variáveis. Como que a fisiologia ela seria alterada depois de adicionar algumas variáveis que ele estava testando. Posteriormente nós tivemos também Vesalius, e aí o Vesalius ele fazia também dissecação de cadáveres humanos, com o objetivo também de descrição anatômica e fisiológica, e além disso ele também fazia experimentações em animais. E aí por meio dessas experimentações animais ele conseguiu observar algumas inexatidões, ou seja, algumas inconsistências, por exemplo, na concepção da circulação do sangue que tinha sido proposta por Galeno. Então Galeno tinha feito toda uma descrição do sistema circulatório, só que depois de alguns anos, Vesalius, depois de outros estudos, tanto envolvendo seres humanos como animais, ele conseguiu observar que não era exatamente como Galeno tinha descrito. E já esse outro cientista, que é o René Rameau, ele é um fisiologista francês, então ele fazia experimentação em animais com o objetivo de descrever o funcionamento desses organismos. E aí é importante nós lembrarmos que ele fez importantes descrições, dentre elas a descrição no qual o estômago ele atua para fazer a digestão utilizando ácidos, né? Então o estômago ele atua quimicamente sobre o alimento para que esse alimento seja digerido. Então é importante a observação que ele fez. Já o Stephen Hales, ele descreveu o funcionamento dos sistemas sanguíneos, né, principalmente do sistema arterial. Então foi importante essas observações em animais, porque ele conseguiu descrever como que a artéria, como era a fisiologia das artérias desses animais. Já no século XIX, surgiram as primeiras sociedades protetoras dos animais. A primeira delas foi criada na Inglaterra em 1824 com o nome de Sociedade de Prevenção de Crueldades contra os Animais. E essa mesma sociedade, em 1840, ela foi assumida pela Rainha Vitória, que começou a comandar e administrar essa sociedade, e aí então trocou de nome e passou a ser chamada de Sociedade Real. Posteriormente também foram criadas outras sociedades de proteção dos animais, em 1845 na França, e em alguns anos depois na Alemanha, na Bélgica, na Áustria, na Holanda e também nos Estados Unidos. Já em 1876 surgiu a primeira lei que regulamentava o uso de animais em pesquisa, que foi proposta lá no Reino Unido. E aí, através dessa lei, começaram a surgir as primeiras legislações, as primeiras regulamentações que regiam esse tipo de pesquisa com animais. Ainda falando dos contextos históricos, vale a gente destacar também que o Hitler, depois que ele assumiu o poder no início da década de 30, ele publicou um decreto tornando a experimentação animal algo ilegal na Alemanha. Então vejam só que o Hitler ele contribuiu lá na década de 30 para a proteção dos animais, mas isso ele tinha um porquê, a gente vai falar no próximo slide. Hitler tinha uma aversão ao ser humano, e principalmente de algumas raças e algumas crenças, né? E aí ele tinha até uma frase muito famosa que ele dizia que ele aprendeu a desprezar o ser humano do fundo da minha alma. Ele disse: eu aprendi a desprezar o ser humano do fundo da minha alma. E aí uma outra frase que nós podemos atribuir a ele é: quanto mais eu conheço a espécie humana, mais eu gosto do meu cachorro. E aí então por isso que ele se dava na liberdade, também no direito e também no dever de proteger os animais, mesmo porque ele não tinha nenhum tipo de discernimento e nenhum objetivo de querer defender os seres humanos, mesmo porque, como nós já comentamos, diversos estudos com experimentação humana, com resquícios de crueldade, foram desenvolvidos na época do nazismo, né? Então, Hitler defendia cegamente os animais e não poupava nem um pouco os seres humanos.
Então, a questão de utilizar animais tanto para pesquisa como outras atividades, como por exemplo abatedouro, indústria de cosmético, criação, também transporte, ela começou a vir à tona novamente em 1975, quando esse professor que está aqui à direita de vocês lançou o livro Animal Liberation, que é o livro que está à esquerda. Nesse livro ele fazia diversas denúncias contra a indústria, tanto cosmética quanto alimentícia. E aí, dentre essas denúncias, ele relatava as condições em que esses animais eram submetidos por essas indústrias para a produção de alimentos e também cosméticos. E aí, dentre essas denúncias realizadas por Peter Singer, estavam os testes de toxicidade de substâncias que eram realizados em coelhos, o que nós chamamos de Draize Test. Esse teste ele foi utilizado pela primeira vez lá na década de 40 por um pesquisador que trabalhava na FDA, que é uma instituição americana que controla tanto a questão de intoxicação, a liberação de alimentos e de fármacos, de medicamentos nos Estados Unidos. Então é como se fosse a Anvisa aqui do Brasil. E aí esse Draize ele desenvolvia esses testes para avaliar o grau de irritabilidade de substâncias colocadas em óleo de coelho. Então ele pegava uma substância, aplicava no olho do coelho para ver se aquela substância causaria algum tipo de irritação. E aí então esse professor, o Peter Singer, ele denunciou esse tipo de teste utilizado por uma instituição extremamente renomada nos Estados Unidos para poder verificar a irritabilidade dessas substâncias, de qualquer substância, utilizando animais. No próximo slide a gente vai ver como que o olho desses coelhos ficavam depois desses testes. E aí vale a gente comentar também que para essa realização desse teste, que chama Draize Test, os coelhos eles eram colocados em uma estrutura que mantinham a cabeça desses coelhos imobilizadas, paradas, e as substâncias que eles estavam testando eram colocadas nos olhinhos desses animais. Aí então os pesquisadores esperam por algumas horas e também até alguns dias para ver quão irritado está aquele olho daquele animal, para ver qual é o poder de irritação daquela substância que está sendo testada. Então vejam só, aqui na imagem da direita, no cantinho superior, onde estou grifando aqui para vocês em amarelinho, nós temos o olho de um coelho que foi submetido a esse teste de irritabilidade. E aí esse teste ele gerou muitos protestos, principalmente contra a indústria de cosméticos, que utilizava esse tipo de teste em uma grande escala. E aí então vários ativistas dos direitos civis começaram a se manifestar contra esse tipo de teste. E aí isso acabou culminando até mesmo numa grande reportagem, que foi uma grande denúncia, do The New York Times. Nessa reportagem, o título dela era o seguinte: quantos coelhos a Revlon, que é uma indústria de cosméticos, cega por causa da beleza. Então, após esses protestos, a Revlon providenciou financiamentos para que pesquisas alternativas fossem feitas para testar esses novos produtos. E aí é importante nós comentarmos também que outras companhias, outras empresas como a Avon e a Bristol Myers também colaboraram para o desenvolvimento dessas alternativas, dessas novas alternativas para não utilizar animais para testagem. Então esses protestos quanto ao uso de animais, utilizando animais tanto em pesquisa científica, eles contribuíram para que pudesse ser modificada a Declaração de Helsinki. Só que essa modificação aconteceu em 1975. E aí na introdução desse documento, trazia a recomendação de que deve ser tomado, começou a trazer a recomendação de que deveria ser tomado cuidado especial tanto na condução de pesquisa, que possa afetar o meio ambiente, e também o bem-estar dos animais utilizados para a pesquisa. Então percebam só, que lá na primeira versão da Declaração de Helsinki, eles mencionavam a utilização de animais em pesquisa científica apenas como um pré-requisito para que então fosse feita uma pesquisa clínica. E aí, posteriormente, depois de um tempo, lá na 29ª Assembleia Mundial dos Médicos, foi realizada no Japão, que foi acrescentado também essa salvaguarda, essa questão para poder observar os animais ao utilizá-los para fins de pesquisa.
E aí vale nós lembrarmos também que em 27 de janeiro de 78, a Unesco, em uma reunião lá em Bruxelas, estabeleceu a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Então nós vimos os direitos dos seres humanos, os direitos intrínsecos do humano, e agora a gente está vendo que em 78 foi estabelecido pela Unesco a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que está aqui resumida para vocês do lado direito. E aí, então, todos os animais têm direito à vida, todos os animais têm direito ao respeito e à proteção do homem, nenhum animal deve ser maltratado, todos os animais selvagens têm o direito de viver livres no seu habitat. Além disso, o animal que o homem escolher para companheiro não deve nunca ser abandonado, nenhum animal deve ser usado em experiências que lhe causem dor. Todo ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida. A poluição e a destruição do meio ambiente são considerados crimes contra os animais. Depois, também tem aí nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que os direitos dos animais devem ser defendidos pela lei e, por último, que o homem deve ser educado desde a infância para observar, respeitar e compreender os animais. Então vejam só que isso é extremamente importante, principalmente agora que a gente está falando de pesquisa com animais. E aí a gente tem que lembrar que também em 79, depois de um ano, foi publicada aqui no Brasil a Lei número 6.638, que estabeleceu as normas para a prática didático-científica da vivissecção dos animais. Então, através dessa lei, era imposto quais as condições para que o animal pudesse ser aberto em uma instituição de ensino. Então, para fins didáticos, o que deveria acontecer para que fosse autorizado esse animal ser vivissecado ou vivissexado para poder ensinar anatomia, fisiologia, farmacologia, enfim, para podermos utilizar esse animal para o ensino. E aí essa norma ela estipula que somente estabelecimentos de terceiro grau, ou seja, estabelecimentos que realizam pesquisa e ensino, poderiam realizar esse tipo de atividade didática com o animal. E aí estabelece também que as pesquisas elas devem ser realizadas sempre dentro do critério de não causar sofrimento aos animais envolvidos. E então, em 1986, a lei inglesa que nós tínhamos comentado anteriormente, ela foi atualizada e acabou trocando de nome. Passou-se a chamar Animals, como a gente está vendo aqui. Porém, todo o seu corpo doutrinário, ou seja, todas as suas resoluções, tudo que estava escrito ali dentro daquela lei permanecia. Tá? E aí essa lei, ela regula qualquer experimento científico experimental ou de outra natureza que tem o objetivo de proteger os animais contra dor, sofrimento, angústia ou qualquer tipo de dano permanente, como por exemplo a morte. Além disso, foi publicado também um guia de operação com os animais, então um guia de procedimentos científicos e procedimentos técnicos de como que deve tratar esse animal para fazer qualquer tipo de atividade de experimentação. Então, além dessa lei, foi estabelecido um manual, um passo a passo de como esses animais devem ser tratados no momento em que eles forem submetidos à experimentação animal. Em 1988, aqui no Brasil, o Conselho Nacional de Saúde aprovou a Resolução 1 de 88. E aí, essa resolução, ela trazia as normas de pesquisa em saúde, como nós já vimos na aula passada. Só que essa norma, ela trazia as normas de pesquisa com seres humanos, mas trazia também consigo de que a experimentação animal ela poderia ser um pré-requisito para as pesquisas clínicas, ou seja, a única coisa que falava de animal nessa lei, nessa resolução que eu acabei de falar, que é a 1 de 88, era que, para que fosse realizado um estudo clínico, deveria, anteriormente a isso, realizar um estudo de experimentação animal, certo? Só que em 1996, o Conselho Nacional de Saúde aprovou a Resolução 96 de 96, que contém
as diretrizes e as normas regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres humanos, em substituição a essa que nós acabamos de falar, que é a de 88. Mas, ainda assim, a única referência que essa resolução trazia para o uso de animais dizia-se a respeito de... era com relação à exigência de que as pesquisas envolvendo seres humanos elas deveriam ser fundamentadas na experimentação prévia feita em laboratório, em animal e também em outros fatos científicos. Então, aqui, ainda assim, mesmo depois da Resolução 196 de 96, a única coisa que dizia era que só poderia realizar uma pesquisa clínica se houvesse uma experimentação animal previamente. Então, na nossa próxima aula, nós iremos falar sobre as legislações, tanto as antigas como a atual vigente, assim como o decreto também, e também sobre o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal e do Comitê de Ética em Uso de Animais, de Experimentação Animal. Então, a gente vai comentar tanto das leis como quem fiscaliza e quem elabora essas leis, certo? Então, aqui estão os materiais que eu coloquei para vocês, que são links de mídias digitais que foram utilizados para a elaboração dessa aula. Então, tem artigos científicos, aí também alguns arquivos de aulas de universidades públicas e também de Conselho Federal e de um órgão governamental federal, que são extremamente importantes para quando a gente está falando de pesquisa com tanto experimentação animal como para seres humanos, ok? Então, na próxima aula a gente vai comentar sobre as leis em si, o que diz na lei e também quem que fiscaliza, quem que faz e quem atualiza essas leis.